Olá, boa tarde, feliz ano novo. Este é o primeiro Gazeta News de 2019. E começamos, claro, com o evento mais aguardado do dia, a posse de Jair Bolsonaro do PSL. Milhares de pessoas estiveram na esplanada dos ministérios em Brasília para acompanhar tudo bem de perto. Jair Messias Bolsonaro deixou a Granja do Torto por volta das 2h20 da tarde, rumo à esplanada dos ministérios. Ele seguiu em carro fechado, quase 1 hora após o horário previsto para deixar o local. Depois, o presidente foi para a Catedral Metropolitana de Brasília. O cortejo presidencial até o Congresso Nacional foi feito em carro aberto com o tradicional Rolls-Royce. Bolsonaro estava acompanhado da mulher Michele e de um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. No Congresso, eles foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Emocionado, Bolsonaro cantou o hino nacional com a mão no peito. Em breve juramento, ele e o vice-presidente, general Hamilton Mourão, se comprometeram em manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em seguida, assinaram termo de posse. No discurso, que durou pouco mais de 10 minutos, Bolsonaro destacou que o período é de grandes desafios, mas de enorme esperança, e pediu apoio aos parlamentares para reerguer o país. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Além disso, prometeu combater a ideologia de gênero, defendeu que sua equipe foi montada de forma técnica, sem o viés político, e reafirmou o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação e divisão. Bolsonaro encerrou dizendo que, com a bênção de Deus, apoio de sua família e do povo brasileiro, trabalhará para que o Brasil se torne uma grande nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. No Palácio do Planalto, Bolsonaro subiu a rampa e recebeu a faixa presidencial de Michel Temer. A Datafolha, divulgada hoje, mostra que 65% dos brasileiros acreditam que o governo de Jair Bolsonaro será bom ou ótimo. Essa foi a menor expectativa positiva desde a posse de Fernando Collor de Mello em 1990. A pesquisa revelou a expectativa dos brasileiros em relação à atuação do governo de Jair Bolsonaro, que tomou posse hoje. A maioria dos entrevistados, 65%, acredita que o novo governo será ótimo ou bom. No último levantamento, feito no primeiro mandato de Dilma Rousseff em 2011, a então presidente eleita tinha 73% de expectativa de um governo bom ou ótimo. Já para 17%, o governo de Jair Bolsonaro será regular. 12% acreditam que será ruim ou péssimo. Não sabem responder, equivalem a 6% dos entrevistados. Em relação às áreas que o governo de Bolsonaro irá atuar melhor que os antecessores, está em primeiro lugar segurança, com 46%, seguido por saúde, com 9%, e educação, com 7%. Em quarto lugar, aparece economia, seguido por corrupção e desemprego. O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 cidades brasileiras nos dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E aqui em São Paulo, o governador eleito João Dória, do PSDB, e seu vice Rodrigo Garcia, do DEM, tomaram posse logo pela manhã. Na Assembleia Legislativa do Estado, João Dória foi recebido pelo presidente da Casa, Cauê Macris, do PSDB. Lá fez seu primeiro discurso do dia e prometeu um governo empreendedor. Faremos um governo forte, um governo empreendedor, um governo moderno, com liderança e dignificando o exemplo da história de São Paulo. O novo governador de São Paulo estava acompanhado da primeira-dama, Bia Dória, e do vice-governador Rodrigo Garcia, do DEM. Na solenidade, também tomaram posse os secretários de governo.
Gilberto Kassab, do PSD, que será secretário da Casa Civil, não compareceu ao evento. Ele é investigado por corrupção e foi alvo de operação da Polícia Federal recentemente. Feito a posse, o nosso secretário Gilberto Kassab já disse que vai pedir licença do cargo para que ele possa se defender do que ele está sendo acusado, e a Casa Civil estará interinamente sendo ocupada pelo Antônio Carlos Rizek Maluf. Durante a cerimônia, Dória assinou 6 decretos e um projeto de lei para reduzir o custo da máquina pública e aumentar a eficiência da gestão estadual. O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, do MDB, disse que a prioridade será a desestatização e privatização de empresas públicas. Empresas serem privatizadas e ações de desestatização também, tirando atividades que não precisariam estar em algumas empresas, transferindo ao setor privado. No total, assumiram hoje seus postos 27 governadores. O PSL, partido de Bolsonaro, ganhou o governo em 3 estados. Outros 12 governadores dizem apoiar o novo presidente. Apesar do bom desempenho dos partidos de centro-direita nestas eleições, o PT terá o maior número de governantes estaduais, 4 no total. O ex-juiz federal Wilson José Witzel tomou posse no Rio de Janeiro em cerimônia na Assembleia Legislativa na região central. Wilson Witzel, do PSC, prometeu combater a corrupção e o narcotráfico com mudanças na polícia e a criação de um conselho de segurança. Um dos seus objetivos será lutar contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro que financia o crime. Vamos reorganizar as estruturas policiais para serem capazes de investigar, de prender aqueles que comandam o crime organizado e fazem da lavagem de dinheiro a fonte que abastece o comércio de drogas, armas e a desgraça e o câncer da corrupção. O discurso de Witzel durou cerca de 20 minutos. Em seguida, o governador deu uma entrevista coletiva e afirmou que fará uma reunião amanhã com seu secretariado para definir prioridades no programa dos primeiros 100 dias de governo. A questão orçamentária, declarou, será uma das prioridades. Ontem nós nos reunimos com o secretário de Fazenda e fiquei muito feliz porque há sim caminhos para que a gente consiga enfrentar esse gigantesco déficit de 8 bilhões de reais, que é algo que ainda pode aprofundar. E são várias medidas que nós vamos tomar. Combater a sonegação, nós vamos melhorar o desempenho da arrecadação. Você não pode falar em aumento de impostos se você não tiver muito bem organizado para arrecadar de quem tem que pagar, para não sobrecarregar quem já paga. Então é preciso ter uma justiça tributária. Em Minas Gerais, o empresário Romeu Zema, do Novo, foi empossado na Assembleia Legislativa, que fica na capital Belo Horizonte. Pela primeira vez, a transmissão do cargo, que antes era realizada no Palácio da Liberdade, ocorreu na sede do Legislativo. O grande colar da Inconfidência foi entregue a Zema por Fernando Pimentel, do PT, que foi vaiado por algumas pessoas que assistiam à solenidade. Em pronunciamento, antes de seguir para o plenário, Zema pediu união de todos, falou em sacrifícios e enfatizou que medidas devem ser tomadas para que o Estado se recupere da crise financeira. O governador reafirmou que a expectativa de déficit no Estado é de 30 bilhões de reais este ano. Vamos tomar as medidas necessárias para recuperar Minas. Todos nós, sem exceção, teremos de fazer sacrifícios, pois o Estado está literalmente falido. E a partir de agora precisamos de união, todos nós, os 22 milhões de mineiros. Precisamos de um pacto por Minas Gerais, de cooperação e união de todas as classes, todos os poderes, todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção. O ano começou com sol forte e calor de 31 graus durante a tarde. Mas será que vai continuar assim? Vamos ver na previsão do tempo. A tendência para essa semana é de mais calor em São Paulo, mas aos poucos as condições de chuva aumentam também.
A faixa leste do estado é com certeza mais quente e ensolarada. Quem mora na região de Araçatuba vai enfrentar calor de 32 graus. Na região de São Carlos, os termômetros variam de 20 a também 32 graus. Os campineiros enfrentarão 34 graus de máxima amanhã e quem está nas praias de Caraguatatuba, 33. Na região metropolitana de São Paulo e na capital, a chance de termos temporais aumenta. Amanhã, mínima de 21 e máxima de 32 graus. O dia mais quente da semana será na quinta, chegaremos aos 33 graus. Na sexta, o tempo fica mais carregado por causa de um sistema de baixa pressão. Mesmo assim, os termômetros chegam aos 29 graus. Morreu na noite de ontem em São Paulo a atriz Etty Fraser, de 87 anos. A artista apresentava problemas pulmonares e cardíacos. Desde o último final de semana, estava internada no Hospital São Luís, na zona sul de São Paulo. O quadro se agravou e evoluiu para uma trombose. O velório foi realizado na manhã de hoje no cemitério do Araçá e durante a tarde o corpo da atriz foi cremado em Vila Alpina. Etty Fraser era natural do Rio de Janeiro. Ela se destacou principalmente no teatro, onde trabalhou ao lado de grandes diretores. Na TV fez novelas como Sassaricando e Torre de Babel, além de ter atuado em vários filmes. E para alguns hoje foi o último dia de descanso, por isso o movimento foi intenso nas estradas para a volta a São Paulo. A rodovia Mogi Bertioga chegou a registrar lentidão ao longo de 10 quilômetros da via. O complexo Ayrton Senna e Carvalho Pinto também está bastante movimentado na volta para a capital. Segundo as concessionárias, o melhor horário para pegar estrada é depois das 9 da noite. E o primeiro Gazeta News do ano fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.